Então, vou ler, né, o que tá apresentado sobre o quarto estado, Turiya, chamado de Turiya. O quarto é Turiya. Os sábios consideram que esse estado de consciência não tem consciência, nem do mundo interno, Taijasa, nem do mundo externo, Vishvara, e nem dos dois simultaneamente. Ele está além de Prajna. Não há um estado de consciência. Simplesmente, Turiya é um estado de ser-estar. Também não é consciência concentrada, nem inconsciência. Aqui é o comentário comparando Turiya com Prajna. Não é uma consciência e nem é inconsciência, não é sem nada. É invisível, não atua, incompreensível, indefinível, impensável e indescritível. Então, não posso descrever o que é Turiya, mas a gente pode tentar tirar conceitos que tentam limitar Turiya a alguma coisa. Turiya é a essência da consciência manifestando-se nos três estados, Vishvara, Taijasa e Prajna. É a cessação de todo fenômeno. Turiya não é fenômeno, Turiya é númeno. É paz e bem-aventurança não dual. Turiya é Atman, e como tal deve ser conhecido. Turiya deve ser conhecido como Atman. E nisso, quando eu estava fazendo aqui, eu pensei assim, poxa, quando a gente está tentando dizer aqui que os Upanishads referem que Brahman e Atman são idênticos, são uma expressão do mesmo, né? Cada vez que eu buscar outras fontes que possam estar falando desse mesmo número, a partir de nós, fenômenos, né? Eu posso ter a chance de me aproximar mais de alguma porta, de alguma janela, que abra mais facilmente tal estado de ser aos meus limitados fatores de percepção, as minhas limitadas condições de apercepção desse tal estado. Então, a gente procurar sobre Turiya, sobre Atman, sobre Brahman, sobre Asparsha, sobre... Tudo isso vai nos levando mais próximo da compreensão, no sentido mais profundo que possam entender essa palavra, dessa última frase. É Atman e como tal deve ser conhecido. Esse estado de Turiya, e Atman é idêntico a Brahman. Então, Turiya é o estado de consciência, que não é consciência, idêntico a Brahman. Turiya, em relação ao Om, ele vai mostrando, né? Então, Turiya é sem partes, ou sem letras, não corresponde nem ao A, nem ao U, nem ao M. E sem relação, ele não é apreensível, ele não é algo que possa ser apreendido, que possa ser captado, que possa ser percebido, porque aí teria uma dualidade. Turiya é a cessação dos fenômenos, das aparências. É plena bem-aventurança, é não dual. O Om é verdadeiramente Atman. Quem conhece isso, submerge-se em Atman, ou torna-se Atman, ou sempre foi, ou desvela-se Atman. E aí alguns comentários do Karika sobre Turiya. Novamente, eu tirei numa ordem que eu achei mais interessante de ir conduzindo. Quem quiser comentar alguma coisa, vai levantando a mãozinha. O Luiz Turiya, fez comentário. vai lá. Luiz, você está podendo ler? Eu posso falar. Boa noite.
Até Aqui já eu sei o coloquei, que o Luiz Paulino vai falar. Isso eu concordo. Estava adivinha, esperando que alguém adivinha aí, falasse. gente. Adivinha, gente. Hum, Não, eu coloquei no chat uma citação do Vivek Chudamani, que é muito interessante, porque lá a gente vai encontrar também Shankara falando dos mesmos estados, né? exatamente. E é interessante como a gente encontra isso em vários outros locais, né? A Voz do Silêncio também, das Três Salas, tal. O que eu coloquei aqui é meio como que ele dando um resumo dos três, né? Que ele diz a manifestação deste Atma é idêntico nos estados de vigília, sono e sono profundo, sem sonhos. Ele usa outra terminologia que o Mandu, mas está falando da mesma coisa. Sim, É aquela manifestação interna de autoconsciência em todos os egos, em todos os seres. E é a testemunha de todas as formas de mudanças, tais como egoísmo, intelecto, etc. E que se manifesta a si mesma como existência, consciência e bem-aventurança absolutas. Compreenda isso como sendo Atma em teu próprio coração. Porque você está falando dos estados de consciência e o início do Mandukya é de que o aforismo anterior, né, é de que tudo é Brahma e Atma é Brahman. Então, se está falando do estado de consciência de Atma, está falando desse estado de consciência no homem, no universo, em tudo, né? E eu achei interessante como Shankara resume esses conceitos todos num simples aforismo, né? Em todas as dimensões ele toca aqui. nesse aforismo, eu lembro bem dele. Ele está chamando Atman, como frequentemente acontece, de a testemunha, né? Isso. E como ele, como testemunha, ele ou ela, ou isso, né? Isso como testemunha, se expressa, se manifesta, precisa um instrumental diferente para cada nível de manifestação, para que ele possa entrar em contato com tais coisas. Então, eu achei bacana que, no que você estava trazendo e que está lá, não há um choque em relação a o mundo não presta, o mundo é ruim, ou o mundo não serve para nada. Não, o estado átmico, ele é o próprio Brahman, mas é necessário que ele tenha todas as categorias, sem deixar de ser ele, para ser possível o entrar em contato com todos esses níveis da manifestação. Ou ele nunca viria à manifestação, como se fosse uma coisa de vir e voltar, né? Que é uma linguagem comum que a gente usa sempre nesse caminho do elo de voltar ao mundo e voltar à casa do Pai, né? Mas é necessário que essa testemunha, esse ser, esse estado, esse turiya, tenha condições de gradativamente, por falta de uma palavra melhor, tornar-se mais capaz de atuar na multiplicidade, sem esquecer que ele não deixa de ser aquele estado de bem-aventurança, de plenitude, sobre o qual nada pode ser dito, de totalidade, de consciência plena, né? É muito bacana. Mas alguém trouxe mais alguma coisa? Paulino, queres comentar mais? Não, Jane, é só porque quando a gente estuda, Qual é é, esse aforismo do Vivekachudamani? Qual é o número? Lembras? é o 219. Pode dar a impressão de que um estado acontece depois do outro, né? Como se tivesse que acontecer primeiro. A gente percebe o de vigília, depois o de sono, etc., e até prajna e o quarto. Mas tudo é Atma, né? Então, isso é um pouco desconcertante para a consciência, mas ao mesmo tempo em que ele explicita a pedagogia de você desvelar essa percepção, ele ao mesmo tempo chama a atenção. Tu és aquilo, né? Tu és Brahma. Então, é muito lindo a forma como coloca. E você chamou a atenção de um detalhe que eu não comentei, você tem toda a razão. Esses, assim apresentados nessa didática, né? 4 estados de consciência, eles não são, como o Paulino chama a atenção,
na sucessão do tempo. Eles são simultâneos. Eles estão sempre, não todos estão sempre presentes, mas Turiya nunca deixa de estar presente. Então, não é que ocorre um e depois ocorre outro, mas o estado de Turiya é sempre presente. O estado de Prajna, como a gente passou ali e mostra, ele é o estado de consciência pura, que se expressa como Vishvara e como Taijasa. Então, tais estados são simultâneos, não são uma sucessão no tempo, não é um vai e volta, é um estar sempre aqui. E isso, imagino, deve ser a característica de um grande Mahatma, um grande ser. Ele é sempre um estado de Prajna, no mínimo, ou um estado de Turiya, né? Mas ele é capaz de, sem deixar de ser Turiya, de perceber-se Turiya, levar sua condição Prajna aos outros níveis e voltar, sem perder essa consciência de todo, de interdependência, de permanência, de existência, não quero usar a palavra, de não dependência, né? É estar sempre assim. Esse quarto estado, como diz a primeira linha aqui do comentário do Karika, Turiya é Atman, e Atman nunca deixa de ser ou deixa de estar. Esse é o quarto estado, que fica além da vigília, consciência dos objetos, além do estado de sonhos, consciência interiorizada, e do estado de sono profundo, né? Que eu não acho uma boa tradução, mas é a tradução que a gente mais encontra nos textos, que é o estado de consciência pura, que é o estado de Prajna, que não é estar dormindo profundamente, como no nosso contexto social a gente entende, né? Não é como quando Jesus nos apócrifos gnósticos diz: acorda desse teu sono que te atopeta, né, que te deixa apagado. Não, não é esse estado de sono, mas é um estado em que não há movimentos na mente. E isso se caracteriza, se aproxima da ideia de sono profundo, o estado mais profundo de sono que nós temos. Só que é estar desperto nesse estado. E aí, acho que nos falta uma palavra para traduzir isso, é estar desperto, mas o nosso fluxo mental num estado de sono profundo. Mas a gente desperta. Ou pelo menos acho que é assim. E sei que aqui no grupo tem mais gente que estuda essas coisas e pode me ajudar aí também. Vou ler essa página, tá? No imutável, que são comentários do Karika, no imutável e supremo não dual, se finalizam todos os sofrimentos. Então, nesse estado supremo não dual, todos os sofrimentos acabam. Não é que é mesmo a primeira nobre verdade budista, as 4 nobres verdades budistas, né? O sofrimento existe, ele tem uma causa, é possível de cessá-lo. Essa é a busca. Ele, Turiya, é conhecido como Turiya. Em Turiya não existe causa e efeito. Eu trouxe a mesma frase de novo. A mente deve se fixar no Om. Porque Om, o Pranava, é Brahman. Om é o nome, pode ser entre aspas, de Brahman. É o tom vibratório do universo. Para um homem com a mente fixa em Om, não há medo, não tem o que temer, não há outro, não há coisas. Só há o estado de ser pleno. Om é a cessação da dualidade. E o Om é sem causa, porque ele sempre é. Ele é anterior à causa. O Pranava Om é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Lembra aquela frase que estava lá no começo? Não tem, no começo aqui da minha apresentação. Não tem passado, presente e futuro. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas.
Ao conhecer assim, ao perceber assim, ao entender assim, ao compreender assim o pranava, alcança-se a identidade com Atman. Então, novamente, está sugerindo uma prática, e novamente é uma prática de meditação. Aquele que conhece o Om, conhece gnosticamente, conhece dinamicamente. O Om é um sábio. Aquele que conhece o Om, conhece de fato, sabe de fato, é um sábio. Atman é distinto do Jiva. Jiva, lembra, no Bhagavad Gita a gente viu isso. Jiva seria como o nome da alma que reencarna. E Atman é o nosso estado de ser pleno, que está sempre em nós, qualquer que seja o momento Jiva que a gente está vivendo. Atman não é dual. Atman não dual está envolto pela multiplicidade ou dualidade. Ele não é dual, mas está envolto é o que, de certa forma, permite que toda essa dualidade e multiplicidade se expresse. Mas Atman é não dual. Atman está além da imaginação. Já abro, volta. Atman está além da imaginação, livre da diversidade do mundo, dos fenômenos, e livre da diversidade do mundo dos fenômenos. Após conhecer isto, os pensamentos devem ser dirigidos para a não dualidade, identificar-se com a realidade, que é Brahman, que é esse estado pleno, né? Esse estado de plenitude. Walter. Jane, me ocorre o seguinte, que para tantas atribuições à palavra Om, certamente não é a palavra Om como é pronunciada no som dos fenômenos, do nosso perceber. Ele me parece que há graduações. O Om é uma representação, deve ser, isso é uma intuição minha, não sei se está certo ou não. Concordo, faz total sentido. Ele é uma representação de um arquétipo extremamente sutil, em vários níveis, certo? Ou pelo menos um nível, o último, onde aí sim ele representa Atman e Brahman na sua plenitude, porque eu pronunciar Om aqui, isso não está representando assim a grandeza que está descrita no Mandukya. Só isso. Meu correio. Eu não concordo total com você, Walter, concordo, e que bom que você falou isso, porque eu não sou da área, então talvez eu diga uma bobagem, mas muitas vezes quando a gente lê e comenta, lê e estuda sobre o Pranava, é dito que ele é o tom vibratório, a vibração inicial, o verbo, né? O logos, é aquele ponto quântico que dá início a toda coisa. Enquanto nós não nos percebermos e não ouvirmos, não formos capazes de ser, sentir, perceber, descobrir, desvelar tal tom, tal vibração inicial, tal ponto quântico, nós não o alcançamos, mas ele está aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Que a gente possa perceber tal realidade. O exercício mental que nós fazemos aqui usando palavras, penso que, claro que não é o suficiente, mas ele visa dar à nossa mente, que é sedenta por informações, mais elementos para que ela possa se aproximar mais disso e ir largando as informações e ficando com aquilo que de fato é o real, né?
Mas sim, Walter, você tem toda a razão de chamar a atenção disso, a gente não se apegar como se o Om fosse o Brahman, como se entoar o Om significa entrar em contato com a vibração do universo. Eu sinto dizer, mas não, provavelmente não é. Mas é uma tentativa de aproximação. E aí vem todas aquelas coisas de pureza, devoção, capacitação mental, ações compatíveis, redução de ações que geram karma, seja positivo ou negativo, mas que não sejam causa de novos e novos efeitos, e todo aquele arcabouço de práticas de vida que nos permitem desvelar a realidade que somos, sermos capazes de perceber tal condição, né? Que é a Atman em nós. Mais ou menos por aí, Walter? É isso aí mesmo. Também tem uma outra coisinha que eu fiquei vendo, pensando, é que esses vários níveis, uma coisa interessantíssima, é claro, é ele desvelar estas possibilidades cada vez mais sutis, né? Que é uma coisa extremamente antiga, né? E que depois vai ser ah, vista novamente em outras tradições, em outros lugares. Mas me parece assim que esses diversos estados de consciência que experimentam coisas, eles são cada vez mais sutis. Então, o que diferencia um do outro, né? Hum. É simplesmente a qualidade da mente, né? Quanto mais a mente está pura, está descongestionada, ela ela vai se tornando uma lente cada vez mais pura para que o Atman, que está sustentando esse processo todo, possa Fazer-se presente. se fazer presente com a sua pureza. É essa palavra, essa frase. Assim. Então, há níveis de pureza, na realidade, que estão descritas aqui. São níveis. Perfeito. Né? Quanto mais, daí todo um processo de se alcançar a realidade última através de um óptimo caminho, ou de um processo, de um método, de uma perseverança, um longo processo de depuração dessa mente. E entendendo sempre, né, Walter, nessa tua linha de raciocínio, que não são os métodos, os processos ou as práticas em si que levam a isso, mas são elas que permitem que se chegue a isso. Porque muita Sim. gente atribui a prática de um determinado mantra ou a prática de uma determinada classe de purificação ou a uma meditação ou alcançar os estados. Não, tais práticas são indicações daqueles que já percorreram o caminho à nossa frente de técnicas, dicas, práticas que podem nos capacitar a tornar possível o estado, mas o estado em si não depende das técnicas. Isso eu Sim. acho muito bacana da gente entender. Sim. E o que está evidente aqui também é que essa exposição é uma exposição para as pessoas tomarem conhecimento disso. Né? Agora, os métodos que essas pessoas que Gaudapada, vivenciou, Baradayana, esses grandes rishis vivenciaram certamente para poder descrever isso com tanta nitidez, com tanta firmeza, fez parte de
instruções internas, que não estão aparecendo aqui. Isso aqui Exato, escolas de mistério que estavam por trás de todo esse processo, com certeza. Exato. Exatamente. Havia escolas profundas naquela época. Né? Com certeza. Não, e é o período, vamos lembrar que é o período de Buda, né, Walter? Sim. É o período de Siddhartha. Depois de Buda, o Ananda organizou a escola dos Arhats, por exemplo, que se aprofundaram. E esses ensinamentos devem ter sido difundidos em círculos internos, né? Mas que tornaram possível a vários desses que estavam ali naquele momento de gerarem com suas próprias palavras, que a gente, em parte, consegue acessar hoje, aquilo que eles vivenciaram e compreenderam, conforme Siddhartha mesmo diz, não aceite porque eu disse, mas porque você experimentou e funciona. É bem esse caminho. Vamos ver o que a Marina tem ali para dizer. Não, Muito bom. A Ana Cris fez uma pergunta. Poderia dizer que Turiya é o silêncio? Eu concordo que sim, se a gente entender o que é o silêncio, né? O silêncio de todos os movimentos. É o silêncio da mente, é o silêncio do corpo, é o silêncio da fala, é o estado de silêncio, igual na Cabala, né? O Sigue aqui. Silêncio, mas não, acho que é uma das tentativas de traduzir. Porque não, Ana, está errado. Não dá para dizer nada sobre Turiya. A gente tenta se aproximar por algumas imagens que nos fazem sentido. O que você acha, Marina? Acho que é por aí mesmo. Né? Porque é exatamente o silêncio é não dizer nada, né? Porque não, é um estado que, para você dizer alguma coisa, tem que ter essa relação do conhecido. Do contraditório àquilo. Conhecido, né? E nesse estado... Então, nunca vai se poder dizer alguma coisa, porque nesse estado não existe alguém que vai dizer alguma coisa, alguém que vai pensar alguma coisa, alguém que vai perceber alguma coisa. Sempre vai ser incognoscível nesse sentido de conhecimento como a gente entende, né? Como você falou, o conhecimento dinâmico, né? Gnóstico, que não é dual. E por isso o silêncio. Muito bom, muito bom. Gente, vou terminando aqui, que a gente está chegando perto do final. Ainda comentários do Carica, sobre Turiya. Atman, que é Turiya, é livre de toda operação mental. Está dizendo que Atman não funciona, não é, a operação mental não é Atman. Atman está ali presente como a energia que dá energia para isso. Atman é aquilo que tem sido descrito como não é isso e não é isso. Não é isso, nem é isso, né? Então, responde muito, Ana, ao que você estava falando, essa ideia, ao que a Marina trouxe como reflexão sobre. Eu botei aqui, eu achei que não tinha posto, Ismênia, eu botei a passagem aqui. Saúdo a yoga conhecida como Asparsha, sem contato, que gera bem-aventurança em todos os seres e é difícil de ser compreendida. Eu reverencio a yoga que é conhecido como livre das relações. Sim, esse seria um estado de yoga prajna, sem dúvida, concordo. Para os yogis, remover o sofrimento, conhecer o Atman, alcançar a paz, dica prática novamente, dependem do controle da mente. Controle da mente aqui, entendam, lembra quando eu falei sobre a tradução da palavra yoga, que é uma prática, uma disciplina, um estado de buscar uma prática disciplinadamente que leve aos objetivos. Então, eles estão dando indicações aqui. Remover o sofrimento, como? Reduzindo o karma, reduzindo os apegos e as repulsões, todos os demais sanskaras contaminados que nos prendem a todas as nossas ações. Conhecer Atman.
conhecer Atman. E no nosso meio, a melhor forma é usar o que a gente tem, a nossa mente, inclusive silenciando-a, para que a gente possa perceber o que está além das palavras. Alcançar a paz, o estado de serenidade, de estabilidade. Tudo isso depende do funcionamento da nossa mente. A mente não deveria ser perturbada. A mente se modifica produzindo noções duais. Ela é caracterizada pela dualidade. A mente deveria ser conduzida à estabilidade. Eu botei de novo a frase. Para quem está desperto, para quem está, lembra que eu estava comentando, grandes seres nos quais Prajna é o estado de consciência permanente, estes estão despertos. Para esses, a mente é somente um instrumento da percepção, porque é necessário um instrumento para as percepções. E fechando, a mais elevada bem-aventurança está no próprio Atman, que é idêntico ao não nascido Brahman. E Brahman é a mais elevada verdade. Assim, há um Tat Sat, que é a realidade absoluta e manifesta. Ao mesmo tempo ao mesmo tempo não é imanifesta, é absoluta e é. Só isso.